Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o professor Dr. Tarcísio Barros, ele que foi meu professor lá na ortopedia do Hospital das Clínicas e é uma das maiores autoridades em cirurgia de coluna no mundo, eu posso dizer com segurança. Tudo bem, Tarcísio? Tudo em ordem. O Tarcísio, ele é atualmente vice-presidente da International Spinal Cord Society, ou seja, a Sociedade de Trauma Raquimedular, né? Ele é o vice-presidente no mundo e tem um currículo vastíssimo, pois além de ser o professor titular lá da ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele tem mais de 200 trabalhos publicados, mais de 20 premiações e, além de ser um exímio jogador de xadrez, na época que eu dava plantão, quando ele era chefe de plantão, nós fazíamos simultâneas de xadrez, ele dava um baile em todo mundo e nas intermédias, quer dizer, enfim, é um crânio que dentro da ortopedia realmente eu considero uma das maiores autoridades em ortopedia no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele vem lutando para que nós possamos chegar nas estatísticas de primeiro mundo, que é o trauma raquimedular. São acidentes na espinha que acabam causando lesões permanentes e nós vamos conversar sobre isso. Então preste bastante atenção, tem muito a aprender nesse bloco, no segundo bloco também. Eu gostaria de começar inicialmente, Tarcísio, que você explicasse o que é o trauma raquimedular, como que funciona a coluna, para que esses acidentes causam essas lesões permanentes. Bom, no traumatismo de coluna em geral, o que acaba ocorrendo é uma fratura ou uma luxação, um deslocamento entre duas vértebras e a medula, que transmite as informações do cérebro para os braços, as pernas, e transmite a sensibilidade do braço e da perna para o cérebro, ela pode ser lesada. E em torno de 40% dos acidentes, dos traumatismos de coluna, podem causar lesão medular completa, do tipo irreversível hoje ainda. 40%? Quantos casos ocorrem no Brasil atualmente? Bom, no Brasil, ocorre em torno de 50 casos por milhão de habitantes por ano. Isso dá em média 8.500 a 9.000 casos novos de fratura de coluna por ano, o que é um número alto, se a gente for imaginar a nossa população. Muita coisa. É um número grande. E o Brasil, como é que está o ranking do Brasil a nível mundial, comparado nos outros países? Essa é uma estatística triste para o Brasil, porque em países europeus a incidência chega a ser 10, 12, 14, 15 casos novos por milhão de habitantes por ano. Mesmo nos Estados Unidos, onde existe um número maior, é em torno de 30, eventualmente alguns estados em torno de 40 casos novos por milhão de habitantes por ano. Então, no geral, a incidência no Brasil pode ser considerada elevada se comparada ao restante dos países. E isso se deve bom, a vários fatores que causam esse traumatismo de coluna. Aqui, se vocês puderem fechar aqui nós temos uma foto do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que é o maior instituto da América Latina de ortopedia. E eu queria, aqui nós vamos falar agora da incidência, né? Se você puder mostrar para nós aqui a incidência e sexo. Se a gente for imaginar como é a distribuição desse tipo de traumatismo por faixa etária, a gente observa que é uma curva muito característica. A grande maioria, mais de 90% dessas pessoas, são homens, e um número muito grande dessas pessoas também são adultos jovens. Então, entre 10 e 40 anos de idade, é a grande incidência. Então, são homens numa faixa etária muito produtiva da vida, entre 10 e 40 anos, que pela infelicidade de algum acidente, se veem limitados posteriormente, ou a cadeira de rodas, ou eventualmente ao leito, dependendo do tipo de lesão. O que é esse gráfico? Pode fechar aqui, por favor? O que você mostra aqui, essa incidência de... Bom, então a gente observa a distribuição por faixa etária, e aqui nessa faixa, entre 10 e 50 anos de idade, onde estão concentrados o maior número dos pacientes que têm a fratura de coluna. E depois a gente vai observar que algumas vezes, acima de 60 anos, vai ocorrer uma nova elevação, e isso é provocado pelas pessoas idosas que caem em casa.
que é um outro tipo de... Então, esse aqui é o provocado pelo grande trauma de alta energia. Então, aí vai estar incluído acidente de trânsito, ferimento por arma de fogo. Aí aqui, no final, vai ocorrer uma outra elevação, de novo, pelas quedas de pessoas idosas que caem em casa. Que nós vamos falar logo mais. Né? Os acidentes, uma campanha que você tem lutado muito, há quantos anos já que você... Nessa campanha do mergulho? Uns 10 anos, para ver, a gente tem trabalhado com essa campanha. Há pelo menos 10 anos, não sei se muitos de vocês já devem ter visto esse cartaz aqui. Nós vamos ver um filme em seguida, né? Você pode explicar aqui o que acontece então, exatamente? A ideia seria assim, a gente observa que, especialmente na época de verão, tem um grande número de adolescentes. Aqui mais de 99% são do sexo masculino. Então é o garoto, é o adolescente. E a grande maioria, mais também de 90%, entre 10 e 25 anos de idade. Então é uma faixa etária muito definida da população que mergulha no local raso, bate a cabeça no fundo e quebra o pescoço. Então aqui está representado o mergulho, a pessoa bate a cabeça no fundo, com isso tem uma lesão do pescoço. Então em cima dessa campanha o que se alerta é para que, quando for mergulhar a primeira vez, não conhecer o local, mergulhe de pé, cheque a profundidade previamente, não mergulhar se a água estiver turva. E os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através da Liga de Ortopedia, eles vão visitar escolas de primeiro e segundo grau, alertando especialmente crianças entre 5 e 12 anos de idade, para que tenham conhecimento disso, para não mergulhar de cabeça. E todo ano se repete essa campanha. São levados cartazes, camisetas, e é passado um vídeo que nós vamos ter oportunidade de ver, que é apresentado também para essas crianças, para alertar sobre esse risco. Vamos ver esse vídeo agora? Então nós vamos entrar com o filme e vamos comentar aqui. Não, essas cenas foram retiradas do filme Feliz Ano Velho, e aqui o ator que representa, o Marcelo Rubens Paiva, que descreveu tudo o que ocorreu com ele, provocado pela infelicidade de um mergulho em local raso, mostra a cena do ator, quando ele bate a cabeça contra o fundo, tem a fratura, sofre a fratura de coluna e tem uma lesão medular na região cervical. Então aqui a gente pode observar em representação gráfica o que ocorre no momento do mergulho, bate-se a cabeça no fundo e, como a cabeça, no momento que ela fica fixa, o corpo continua com a sua velocidade, acaba ocorrendo um mecanismo de trauma, forma um braço de alavanca na região do pescoço, ocorre uma fratura ou um deslocamento da coluna com lesão da medula. Não precisa nem ser um trauma de grande energia, não precisa mergulhar de local muito alto. Mesmo que você mergulhe no local baixo, pode ocorrer esse tipo de lesão. Mesmo que você, por exemplo, fure uma onda no mar, pode ocorrer esse tipo de lesão. Nossa, só no ato de furar uma onda? Então, a gente tem alguns casos, alguns adolescentes que foram mergulhar uma onda, pular da própria altura. Então, não é essa ideia que só se mergulhar de um local muito alto, de uma ponte, que vai ocorrer. Não é bater a cabeça no chão da onda, de ir contra a onda? Não, de bater a cabeça no fundo. Ah, na hora perfeito. que fura e bate a cabeça num banco de areia. Ah, na hora que perfeito. você vai furar uma onda e bate a cabeça num banco de areia, tá. E isso pode provocar a lesão. Então isso ocorre em piscina, em lagoa, em rio, nas represas, os locais mais variados. Então uma mensagem que a gente sempre daria especialmente a quem trabalha com crianças e adolescentes em clubes, escolas, associações esportivas, é para que não mergulhe de cabeça. Sempre mergulhar de pé, checar a profundidade previamente, para ver se tem possibilidade de você pular, saltar de cabeça. Que outras causas existem de trauma raquimedular? Bom, a principal causa no Brasil é o acidente de trânsito. Em torno de 40% dos casos de traumatismo de coluna no Brasil são provocados por acidente de trânsito. A segunda causa, aí também é uma outra estatística triste para o Brasil, é o ferimento por arma de fogo. Em torno de 27% dos casos de traumatismo de medula no Brasil são provocados por ferimento por arma de fogo. Terceira causa são as quedas em geral, em torno de 15%, e aí entra de novo aquilo que a gente havia comentado anteriormente, uma incidência maior no indivíduo idoso, é a pessoa de idade que cai em casa. E a quarta causa é a lesão por mergulho, em torno de 8 a 10% são as lesões por mergulho, mas principalmente na época de verão. Em alguns períodos de verão,
O mergulho chega a ser a segunda causa de tetraplegia, por exemplo. Quer dizer, para 27% é muito alto, né? Para trauma muito alto, é muito alto. Isso reflete a grande violência urbana, especialmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. Qualquer pessoa tem uma arma, né? Realmente eu sou totalmente a favor do desarmamento, é um problema seríssimo e a gente que vive esse problema, né? Agora, falando um pouquinho da Casa Segura, no segundo bloco nós vamos falar aí sobre como socorrer essas pessoas. Certo. Que medidas que existem no site da SBOT, que nós vamos colocar aí embaixo, você pode entrar, procurar. Então, que medidas que as pessoas podem tomar dentro da residência para evitar acidentes em si? Bom, dentro da residência, infelizmente, também ocorrem vários acidentes. E especialmente quem tiver indivíduo idoso em casa e quiser preparar sua casa de uma forma adequada, deve tomar algumas medidas. Então, por exemplo, evitar tapete em casa para que não se escorregue, evitar móvel baixo, evitar mudar móvel de posição, mudar o móvel de posição, que a pessoa mais idosa vai à noite levantar para ir no banheiro, que é muito frequente eles levantar para ir no banheiro, tropeça, pode cair. Ter uma luz auxiliar que mostre o caminho até o banheiro. A porta do banheiro, por exemplo, é um cuidado simples, mas ela deve abrir para fora, não para dentro. Por quê? Algumas vezes a pessoa idosa cai, tem uma lesão qualquer e cai atrás da porta do banheiro. Os banheiros muitas vezes são pequenos, você não consegue abrir a porta. Que empurra, a pessoa fica não atrás. Consegue socorrer. Você não consegue nem socorrer. Então, fazer uma medida simples, que é abrir a porta para fora, uma porta de correr, que com isso você evita esses acidentes. Evitar móveis com pontas muito agudas para evitar traumatismo, interruptor de luz baixa. São alguns cuidados simples, mas que podem ajudar muito. Né? Então, por que o interruptor de luz baixa? Isso para você imaginar alguém que tem um acidente e que usa uma cadeira de rodas, vai ter dificuldade para acessar um interruptor de luz alto, por exemplo. Quer dizer, não estaria nada errado aqui. Quem está até construindo, está fazendo um apartamento ou uma casa, já está preparando essa casa para eventualmente, até uma pessoa jovem, eventualmente se tiver um acidente vai estar de cadeira de rodas, já tem um banheiro preparado para isso, né? Isso sempre auxilia. Mesmo a pessoa idosa, tem uma cadeira de plástico no banheiro, um banheiro largo que possa entrar uma cadeira, isso sempre ajuda. Não necessariamente a pessoa que tem lesão medular. Certo. Para qualquer pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, vai ajudar. Qualquer um de nós, é só lembrar que qualquer um de nós pode um dia estar numa cadeira de rodas, às vezes por uma lesão do joelho, do tornozelo, e você tem que já deixar preparado o seu banheiro para essas adaptações, não só o banheiro, como as outras partes da casa. Como uma pessoa, Tarcísio, deve se portar no momento que acontece um acidente de carro, ou uma pessoa que tem um trauma de medula, o leigo, a pessoa que está ao lado, como ela deve socorrer essa pessoa que está lá? Aqui acho que nós precisaríamos separar algumas situações diferentes. Tá. Quem tiver em um local que tenha resgate, o melhor é que o resgate faça a remoção da pessoa de dentro do carro, que eles são profissionais especializados, fazem o transporte de forma adequada, e essa seria a medida ideal. Então não mexer, se está lá dentro do carro... Essa seria a medida ideal, porque eventualmente a pessoa pode ter tido uma fratura de coluna sem ter tido a lesão de medula. Isso, embora pareça raro, pareça folclore, na prática isso ocorre. Existem casos bem documentados de pessoas que tiveram a fratura de coluna, não tiveram na hora a lesão de medula e por serem transportados de forma inadequada podem desenvolver uma lesão. Quer dizer, lesa no transporte, né? Na retirada do carro. Na retirada. Então tem que se imaginar, por exemplo, em todas as fraturas de coluna, em princípio, elas são instáveis em posição de flexão. Então não fletir o pescoço, não dobrar o tronco, tentar transportar essa pessoa sempre de forma com a coluna o mais reta possível. Então em cima de uma tábua, de uma prancha, de uma maca, não dobrar o pescoço, improvisar eventualmente um colar para bloquear o pescoço e não deixar fletir. É muito comum uma cena que ocorre em acidentes, a pessoa está deitada e alguém quer dar um copo de água, levanta a cabeça e pode provocar aí lesão. Que pode dar lesão. Então são medidas pequenas que tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, se alguém estiver num local que não tenha situação de resgate, está numa praia deserta, alguém mergulhou, bateu a cabeça no fundo e teve uma fratura de coluna, se essa pessoa ela tem a paralisia na hora, se ela não for tirada da água, ela pode morrer afogada em meio metro de água. Então, quando for retirar alguém numa situação dessas, várias pessoas deveriam estar trabalhando em conjunto para tentar simular uma prancha, uma maca, e tirar a pessoa sempre com a coluna alinhada. Então, a ideia é assim, em princípio, todo acidentado de trânsito considerar que potencialmente ele tem uma fratura de coluna.
até prova em contrário. E sempre transportar com esse cuidado. Então, teoricamente, então sempre deve ir para um hospital. É uma emergência. O ideal seria que fosse para um hospital para fazer avaliação, ter certeza que não é raro que se passe despercebida, por exemplo, uma fratura de coluna em alguém que teve um ferimento de face. Ferimento de face ou de couro cabeludo sangra muito, chama muito atenção e a grande maioria das lesões de coluna são por mecanismo indireto. É alguém que bateu a cabeça em algum lugar, faz um braço de alavanca e quebra a coluna. Só que a lesão de face chama muito mais atenção, por ser uma coisa muito mais que visível, né? sangra, e às vezes passa despercebida. A lesão de coluna que é oculta é muito mais grave do que um corte. Vai ser descoberta posteriormente quando começar o paciente a ter dor, ter sintoma ou ter, infelizmente, eventualmente um déficit neurológico. E num acidente de trânsito, né, esse mecanismo que é tão comum, acidente de trânsito, mecanismo de chicote, quem não tem aqui agora, a maioria dos carros tem o banco alto, Isso, né? Mas se a pessoa não sente nada na hora, ela deve imobilizar o pescoço também, procurar um hospital? Ou... Não, se a pessoa tiver assintomática, em geral não é assim, mas se tiver uma dor no pescoço, mesmo que seja leve, uma dor pequena, é prudente que se faça uma avaliação cuidadosa. Que o mecanismo de chicote é um mecanismo pequeno, mas às vezes essa pessoa, por exemplo, pode ter um canal estreito, pode ter uma coluna com canal estreito de nascimento já, congênito, e isso, um mecanismo de trauma pequeno pode lesar a medula. Então é prudente, primeiro, que todo carro tenha cinto de segurança com 3 pontas, encosto alto para a cabeça, airbag, todas as medidas de segurança que se recomenda. Mas se eventualmente a pessoa tiver dor no pescoço após um acidente, mesmo que pequeno, é prudente procurar. E se não tiver dor no pescoço, mas só formigamento também? Também não pode ser um formigamento nos braços? Porque eventualmente no trauma de coluna pode estar ocorrendo uma irritação do nervo, da raiz que sai da coluna e a dor pode ser só na mão, só no cotovelo ou no braço, uma dor irradiada. E o que se faz assim a nível médico aqui? Não sei se pode fechar aqui nessa ilustração. Aqui eu acho que mostra exatamente o que é o trauma, né? Aqui o que se mostra é uma fratura de coluna, aqui a parte da frente, a parte anterior, representando a vértebra, o disco, essa é uma vértebra fraturada, e aqui seria representada a medula. Quer dizer, a cabeça estaria aqui, né? Como se fosse no mergulho. Isso. Então a pessoa teve a fratura, a vértebra e o disco foram deslocados para dentro do canal e estão comprimindo a medula. E aqui atrás ocorreu uma lesão ligamentar. Então tem que se descomprimir, que é o que está representado aqui. Aqui foi feita a descompressão, essa descompressão toda do canal e colocado um enxerto ósseo para estabilizar e deixar essa coluna alinhada. Esse enxerto ósseo é retirado Em geral se retira da própria bacia do paciente, mas hoje já existem avanços também nessa área, já existem bancos de ossos, já existem materiais sintéticos, que provavelmente num futuro não muito distante vai ser a opção ao invés de se retirar da bacia do paciente. E aqui nesse slide, né? Nós antes estávamos comentando, você acabou de falar sobre a estenose de canal. E eu gostaria que você comentasse aí sobre a importância dos esportes de contato e a estenose de canal. Isso foi descoberto especialmente na época entre as pessoas que praticam futebol americano. Se observou que algumas pessoas durante a prática do futebol americano sofriam traumatismo da coluna e não desenvolviam nenhuma lesão. E outras pessoas sofriam um traumatismo semelhante ou até menores e desenvolviam a lesão medular, ficavam tetraplégicos. Então começou a se estudar e entre várias medidas que foram tomadas, se observou que algumas pessoas já nascem com o canal mais estreito. Então esse espaço aqui, que é o espaço reservado para a coluna, ele já é menor para a medula. Reservado para a medula, esse espaço reservado para a medula, ele é menor do que a média. E com isso, você numa radiografia simples de perfil, você pode avaliar quem tem canal estreito. Quem tem canal estreito tem mais chance de desenvolver uma lesão de medula com traumatismo. Então é prudente que essas pessoas não pratiquem esporte de contato. Se quiser praticar? Se quiser praticar, tem que ser alertado, mas aí tem que fortalecer muito a musculatura cervical, tem que procurar deixar a sua musculatura cervical o mais forte possível e tentar evitar qualquer traumatismo na cabeça. Por exemplo, no futebol americano, no rugby, quando vai interceptar algum adversário, não interceptar com a cabeça, procurar sempre proteger, porque o seu limite de segurança para a medula é menor. Então é interessante. Isso vale também aqui no Brasil, né? O futebol de campo vale, um esporte. Eventualmente uma bola molhada
dia de chuva, se o peso é muito grande, você pode ter algum traumatismo. Quer dizer, bom, então... É prudente que se faça. E isso é recomendado nos Estados Unidos? Hoje, todo mundo faz uma radiografia de perfil, então, para quem vai jogar futebol americano. Hoje, entre os atletas que vão praticar futebol americano, se faz de rotina uma radiografia de perfil da coluna cervical para avaliar se existe ou não um canal estreito. Se tiver canal estreito, fortalecer a musculatura para ficar aquele pescoço bem forte, isso, né? E diminuir a chance de ter lesão. Perfeito. Agora, existem, além da descompressão precoce, né, existem outras as medidas terciárias que podemos tomar, que você chama de barreiras arquitetônicas. O que é exatamente isso? Então nós falamos da primeira fase, que é a prevenção, a segunda fase, que você não conseguiu prevenir, evitar que ocorresse o acidente, então você tem que descomprimir, você tem que entrar com drogas neuroprotetoras rapidamente para diminuir o edema da medula, para dar mais chance de recuperação dessa lesão medular, descomprimir, estabilizar a coluna e começar a reabilitação precocemente. Agora existe um momento muito delicado, que é o momento da saída do paciente do hospital, que vão começar as medidas terciárias, que é essa fase de reintegração do paciente à família e à sociedade. Então é muito bonito a gente dizer que o doente tem que ser reintegrado, que a sociedade tem que receber o paciente com lesão medular de volta, mas é muito difícil, porque não é uma coisa simples, alguém com cadeira de rodas chegar na casa, uma casa que não está preparada, não está adaptada. E se a população não tiver condição eventualmente socioeconômica, isso fica mais difícil ainda. Você tem que alargar as portas para passar uma cadeira de rodas, você tem que preparar o banheiro, tem que ter barras no banheiro, não pode ter escada na casa, rampa, tem que fazer rampa. Então, às vezes a gente tem dificuldade e além disso, por exemplo, assim, alguém da casa, no início pelo menos, vai ter que não trabalhar para auxiliar essa pessoa que voltou do hospital. Ou então vai ter que ser contratado um cuidador. Então não é simples essa reintegração à família. E mais difícil ainda é a reintegração à sociedade. Para reintegrar a sociedade, aí nós vamos ter as barreiras arquitetônicas, como você falou. Então, o sujeito vai num cinema e tem escada, não tem elevador, não tem rampa. Atravessar a calçada, não tem a calçada rebaixada. Então, são medidas que um país... Sem contar o transporte público, né? É difícil, é raro a gente ver em São Paulo os ônibus especiais, aí são poucos. Ônibus adaptados que tem o elevador para entrar cadeira. Então, quando a gente pensa hoje no humanismo, em você dar uma qualidade de vida decente. A lei já está até amparando, mas ainda as medidas físicas, né, arquitetônicas, ainda são poucas. Não, elas ainda, lógico, os prédios mais modernos já são adaptados, shopping centers mais modernos são adaptados. Felizmente, né? Isso é coisa recente. Já está isso. Esse é o quê? Uns 10, 15 anos para cá que se abriu os olhos, mas as lesões existem. Na história do nosso país é muito recente essa conscientização de tentar oferecer igualdade, pelo menos de acesso a essas pessoas. Eu acho que os outros países, os Estados Unidos começou muito antes, porque também teve as sequelas de guerra, que nós não tivemos tanto também, né? Na guerra, os amputados, essas coisas todas, já abriu a consciência deles muito antes. Grande parte dos avanços que ocorrem na medicina ocorre na época de guerras. E no lesado medular tem uma situação interessante, assim, o conceito de centro de reabilitação integrado para atender o lesado medular surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E na Inglaterra, Guttmann, hoje ele é chamado Sir Guttmann, ele desenvolveu o primeiro centro em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Porque o paciente que tem lesão medular, ele precisa de um ortopedista, um neurologista, um fisiatra, um urologista, cirurgião plástico. E ao invés dele ficar indo em cada profissional, todos esses profissionais no mesmo local criaram o conceito de centro de integração, de reabilitação integrada, que foi a grande avanço. E isso foi multidisciplinar. E em função das pessoas vítimas da guerra. Agora, dentro de medicina de ponta, né, nós estamos aqui quase encerrando o programa, coisas que o acidente do Christopher Reeves, aí, que agora ele investe muito na regeneração medular. O que existe de moderno, de avanço, em termos de tratamento da lesão de medula, propriamente dita? Existem hoje inúmeras linhas de pesquisa, inúmeros projetos tentando resolver a lesão medular. Não só no Brasil, o mundo inteiro hoje está investindo muito em pesquisa para tentar resolver a lesão medular. E, em geral, o que ocorre é assim, se descobre um medicamento, uma droga que melhora ou que promove a regeneração medular,
em animais e aí vai ser testado isso em humanos. Então, vários programas estão sendo já testados em humanos. Em animais, você tem pelo menos 100 projetos diferentes que provocam melhores resultados na recuperação da lesão medular em animais. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na divulgação, porque a população que tem lesão medular tem uma expectativa muito grande de estar esperando uma solução mágica para o seu problema. Então, algumas vezes se divulga descoberta a cura da lesão medular, mas falta colocar em ratos, em gatos, em cães. Aí sai no Fantástico lá, vai todo mundo. Aí tem uma divulgação grande e a pessoa fica muito entusiasmada com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque nem tudo que funciona bem em animais, em humanos vai dar certo. A complexidade do sistema nervoso do homem é muito maior. E a pesquisa que vocês têm lá na Universidade de São Paulo com células-troncos, né? Porque hoje em dia a célula-tronco é tudo, né? Banco de tecidos. Como é que funciona isso exatamente? Nós, dentro do Instituto de Ortopedia, no nosso Centro de Trauma Raquimedular, a gente tem trabalhado com drogas que estimulem regeneração, drogas que trabalhem com bainha de mielina e especialmente com terapia celular. A linha que nós temos seguido, procurado, é trabalhar com célula-tronco. É um projeto ainda experimental. Célula-tronco é uma célula totipotente, uma célula coringa, entre aspas, que poderia ser utilizada para qualquer tecido. Então, dentro do Hospital das Clínicas, se trabalha com célula-tronco para tratamento de leucemia, para tratamento de lesões cardíacas e na ortopedia em particular a gente tem tentado trabalhar para lesão medular e vai se iniciar um programa para trabalhar também com lesões cartilaginosas, tentar fazer com que a célula-tronco se diferencie ou para osso, cartilagem. Mas quer dizer, vocês não têm nenhum caso já utilizado em humano de ter colocado uma célula cultivada? Nós temos um grupo experimental com 30 pessoas que receberam a célula-tronco e a gente tem acompanhado essas pessoas e o plano é acompanhá-las pelo menos 5 anos para ver o que vai ocorrer com essas pessoas. Pois é, em medicina é assim, né? Tem que esperar 5 anos para dizer que alguma coisa funciona também, né? Tem que se ter, porque quem trabalha no limite do conhecimento tem que ter muita segurança antes de afirmar que alguma coisa é realmente efetiva ou não. Mas acho que estamos chegando aí, acho que em breve teremos uma luz aí no fim do túnel. É uma linha de pesquisa importantíssima. E é isso aí, gente. Vocês querendo saber mais informações sobre o que nós falamos aqui, no site da SBOT, que vocês vão ver, já passei aí embaixo, vocês têm bastante informações, ou se não, ou mesmo procurar lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, existe o serviço Raquimedular, ou outros centros, tá bom? E ficamos por aqui, até a semana que vem, e até lá.